Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Frederico Vikings. Estamos aqui novamente, dessa vez com a semana 4, né, do volume 4, no qual a gente vai prosseguir com nossos estudos aí. E dessa vez a gente vai ver um pouco mais sobre. A gente já chegou a falar sobre isso daqui, sobre essa desigualdade de renda, mas a gente vai ver com maior detalhe agora, né, o que é e de como a gente pode interpretar. eh, Essa coisa que é tão presente na nossa realidade, né, no nosso dia a dia, que a gente percebe, né, no nosso dia a dia com facilidade, o quanto que o Brasil, ele tem certas desigualdades sociais visíveis, né, espaciais que eu tô falando, né. A gente vê no nosso dia a dia, às vezes, bairros que muitas vezes são vizinhos e que, eh E que tem realidades completamente diferentes, no sentido de um bairro ter, casas mais, vamos dizer assim, mais simples ou mais precárias, e outro bairro ter casas mais luxuosas, casas, com maior padrão de vida, mais, né, com mais conforto e mais, maiores, sei lá, enfim, e N coisas que você pode observar aí. Ou seja, bairros que têm uma falta de segurança pública, uma falta de infraestrutura e outros que têm muitas, que têm uma bela infraestrutura, né. E isso vizinhos, bairros vizinhos um do outro, né. Então a gente vê isso muito na nossa realidade, e a gente vai ver um pouco mais sobre o que os dados mostram, né, em relação a essa desigualdade de renda no caso, né, que reflete em toda essa espacialidade, essa diferença entre um bairro e outro que a gente observa na nossa realidade. Então aqui semana 4 começa na página 54, tá? Então vamos lá. Então o tema é esse, né? Interpretação dos dados sobre a desigualdade social brasileira. E o texto que a gente vai ler é a distribuição da renda entre a população brasileira, que vai falar, vai dar um aspecto geral sobre tudo isso que eu falei. Então vamos seguir. No Brasil, grande parte da renda total gerada pelos trabalhadores está concentrada em uma pequena parcela da população. Por outro lado, uma multidão de trabalhadores divide a menor parte dessa riqueza. Os baixos rendimentos dos trabalhadores brasileiros são um retrato da concentração de renda no país. Bem, o que é a desigualdade por si só? A desigualdade é quando você tem uma grande quantidade de dinheiro, né? Tô falando, são pessoas que ganham muito dinheiro, donos de empresa, políticos, etc, né? Ou seja, pessoas com uma renda elevadíssima, né? Pessoas que têm muito dinheiro, mas quando você compara essa porção de pessoas com o total, vocês vão ver que a quantidade de pessoas que ganham rendas altas, rendas altíssimas no Brasil, é muito pouco. E que a grande maioria, eu diria 70, 80 ou até 90%, eh, de tudo, de todos a quantidade de trabalhadores que tem no Brasil, de pessoas empregadas, vivem com um salário, considerado baixo. Eu diria, vocês vão ver nos dados mais na frente, de um a 2 salários mínimos. É a grande maioria das pessoas que vivem no Brasil. Sobrevive com entre um a 2 salários mínimos, tá? Então, essa é uma grande reflexo da nossa realidade e que é fruto dessa desigualdade no qual poucos têm muito, né? Ou seja, poucos têm muito dinheiro e muitos têm pouco dinheiro, entendeu? Essa é a desigualdade por si só. E na nossa realidade, eu vou mostrar para vocês aqui só uma fotinha, espacialmente reflete nisso daqui. Bairros com uma infraestrutura mais precária, bairros que têm
vamos dizer assim, residências mais simples e mais precários, do lado de bairros considerados luxuosos, bairros com ótima infraestrutura, bairros com, vamos dizer assim, prédios com não sei quantos metros quadrados, e, enfim, considerados confortáveis e luxuosos e, e tem um grande, eh, vamos dizer assim, com aluguéis enormes ou com valores altos, do lado de bairros que não tem tanta infraestrutura, residências mais simples e etc. Tá? Eh, então isso é uma realidade nossa, né? E não quer dizer também que uma pessoa que esteja com uma residência simples não seja feliz. Muito pelo contrário, pode, às vezes a pessoa mora numa casa luxuosa e tem N problemas, eh, e enfim, mas falta um pouco esse senso, né, a gente precisa ver a nossa realidade por si como ela é mesmo e reparar essas desigualdades para que a partir dessa reflexão a gente mude, comece a agir para que isso de fato mude, né? Para isso de fato se modifique no sentido de tenha uma maior igualdade de renda, uma maior distribuição de renda, para converter ou pelo menos amenizar essa nossa situação, certo? Então vamos continuar. O padrão de desenvolvimento econômico que historicamente se processa em nosso país criou condições para que uma pequena parcela de privilegiados, em boa parte empresários e políticos, acumule a maior parte da renda, enquanto uma multidão de trabalhadores sobrevive com salários baixos. Foi o que eu falei. Grande parte de empresários e políticos, que são uma parcela mínima da população, são os que concentram grande parte do dinheiro, né, que tem uma renda elevadíssima. Ao contrário que tem a grande parte das pessoas, a maioria delas, diria 80, 90%, vivem. Depois vocês vão ver a porcentagem direitinho, mas diria que 90% não tem esses salários, dessas pequena porcentagem. E 80, 70% vivem até 1 a 2 salários mínimos, eu diria. A gente vai ver a porcentagem certinho depois, mas mesmo assim vocês vão ver o quanto isso é grande, é uma porcentagem parecida. Não estou falando ao certo, mas depois vocês vão ver certinho quanto que é. Mas a desigualdade ela existe, ela tá bem descarada, tá? Vamos continuar. Com rendimentos tão discrepantes, a riqueza e a pobreza convivem em nosso país. Desse modo, a má distribuição de renda está refletida em vários aspectos da sociedade, ocasionando os problemas de desigualdade social, que foi aquele conflito de realidade que eu mostrei naquela foto para vocês. Bairros do lado de bairros precários ou de bairros mais simples, de infraestrutura mais precária, do lado de prédios luxuosos, bairros com grande infraestrutura e etc, né. E isso reflete também na segurança pública, né. Às vezes, esses bairros luxuosos muitas vezes têm mais segurança, tem ali uma patrulha, tem ali uma patrulha diária, tem ali uma a delegacia, seja o que for, que mantém a segurança do local, ao mesmo tempo que essas áreas mais, eh eh, mais socialmente menos luxuosas, vamos dizer assim, né, mais simples, elas concentram o problema da segurança, né, concentram às vezes, eh questão de tráfico de drogas e etc, né, porque o segurança não se re não vem para as áreas mais precárias, né. A segurança enfim, reflete nessa desigualdade. É só um exemplo, né. Vamos continuar. Enquanto uma pequena parcela tem acesso à educação e a sistema assistência médica de melhor qualidade, também outros exemplos eh, de de uma melhor
vamos dizer assim, vida, né, que as pessoas que moram nessas bairros luxuosos podem ter, né, na questão de maior qualidade de vida, que eu quero dizer, né. O que que é? Segurança, saúde e educação, né. Vocês vão ver que esses bairros que são considerados mais luxuosos, que tem de pessoas com maior renda, muitas vezes essas pessoas conseguem ter acesso a isso com uma maior facilidade, conseguem ter, próximo nesses locais, seja um hospital, seja uma universidade, seja, segurança pública, que foi o que eu falei. E os bairros mais distantes da periferia, os bairros mais simples e tal, não conseguem ter acesso tão fácil a esse tipo de a esse tipo de benefício, né, seja segurança pública, educação ou saúde, tá. Então, enquanto uma pequena parcela tem acesso à educação e a assistência médica de melhor qualidade, a moradias de alto padrão e a carros e bens de luxo. A moradias de alto padrão e a carros e bens de luxo, muitos brasileiros vivem em condições precárias e de pobreza, enfrentando dificuldades para sustentar as despesas mínimas que garantem a qualidade de vida digna, com os gastos com a moradia, saúde, alimentação, vestuário e educação, que são aquelas pessoas que vivem com mais, com até 2 salários mínimos, de 1 a 2 salários mínimos, tá? Que é aquelas pessoas que tá ali diariamente na batalha para conseguir sobreviver, para conseguir, ter uma qualidade de vida mínima em sentido de, igual ele falou, alimentação, saúde, vestuário, acesso à própria educação, etc. Sabe-se que 14 milhões de brasileiros vivem em condições de pobreza. Pra vocês terem uma ideia, a população total do Brasil são 200 e tantos milhões. 14 milhões desses 200 estão em condições de extrema pobreza, tá? Muitos deles não têm dinheiro para comprar os alimentos básicos. 15% das moradias do país não têm abastecimento de água tratada, tá? Não tem abastecimento de água, que vocês têm uma noção, 15% desse total da população, tá? E 34% não contam com rede de esgoto. Rede de esgoto, gente, questão de banheiro, de higiene e tudo mais, que é isso que ele tá falando aqui, entendeu? 34%. Pra vocês verem o quanto é difícil e complicado essa situação brasileira e o quão a realidade do Brasil, dessa desigualdade é evidente no nosso dia a dia, tá? Agora vamos para as atividades. Observe o mapa para responder essa questão. Vocês estão vendo aqui um mapa sobre densidade econômica, né, PIB dos municípios e tal. Tem 2 representações, 2 símbolos aqui basicamente no mapa, um em relação à cor e outro esses círculos, né, que representam o PIB. A gente já viu sobre o PIB, um produto interno bruto são a soma de todas as riquezas do país, né. Mas ele colocou aqui só para ficar evidente que São Paulo é a grande metrópole que concentra o PIB brasileiro, o Distrito Federal, Rio de Janeiro, são os principais centros aí, tá, cidades, Belo Horizonte tem um círculozinho também, são as capitais em geral, tá. Mas o que eu gostaria de vocês ver aqui é a questão das cores, né. Quanto mais escuro, mais, são cidades que a população tem uma renda maior, certo. Quanto mais escuro, mais a maior a renda das pessoas. Entendeu? Assim, no geral, é uma média, tá? Não quer dizer que esses locais não sejam desiguais. Mas no geral, quanto mais escuro, mais a renda média das pessoas que vivem nesse local é maior, tá? E quanto mais claro, menor é a renda média da população, né? O que é a renda? A renda é a quantidade do salário mesmo, né? Quantidade que a pessoa ganha no final do mês ali depois de ter trabalhado, tá? Quanto mais claro, menor a renda, né? São cidades que têm a menor renda possível, né? Eh, eh, que concentram, né, que tem, cidades que a população não ganha tanto dinheiro, tá. E quanto mais escuro, maior a renda da população, maior o salário, maior em geral, né, que eu tô falando. Maior a quantidade de salário que ela ganha no final do mês e a renda da população no geral, tá, a média. Então a partir disso ele tá perguntando: "O espaço geográfico, como também as paisagens, pode revelar as desigualdades sociais. O mapa mostra os estados brasileiros pelo rendimento médio das pessoas, ou seja, o salário.
Quais as unidades da federação? Unidades da federação está falando dos estados, tá? Com maiores rendimentos médios. E quais as unidades com menores rendimentos médios? Bem, para dar uma dica para vocês que os estados que têm maior renda no Brasil são os estados que envolvem a região sudeste, o estado de Goiás e principalmente Brasília aqui, tá? Que Brasília, o Distrito Federal também é um dos estados. Você pode até colocar esse exemplo, tá? Brasília é um exemplo. É um dos estados do Distrito Federal que é separado, né? Que representa a capital brasileira. E o Sul, tá? Só que eu não vou falar quais são os estados. Eu falei só o primeiro, que é o Distrito Federal, né? Que é um dos, mas não falei do resto. Então pega um mapinha aí, no Google, escreve aí, mapa do Brasil, estados do Brasil e tal. E vê para mim quais são os estados dessa região aqui, ó. Sudeste, tá? E Sul, principalmente, tá? Contando com Brasília, contando com o Distrito Federal também, tá? Que é uma dica que eu dou para vocês. Vejam para mim quais são os estados e escreve para mim. Esses são os estados que maior concentram renda no Brasil, tá? Maior, maior, maior. Ele está perguntando também os que concentram a menor renda, que a população ganha menos dinheiro. São os estados, igual eu tinha falado antes, que estão mais claros nesse mapa. Os estados principalmente da região norte, tá? E nordeste. Mas quais são os estados? Não precisa falar todos, só dá uns exemplos para mim. Vê o mapinha lá dos estados brasileiros e dão exemplos para mim, tá? Como eu falei, quanto mais escuro, quanto mais manchas marrons aí, vermelhas, vinhos, maior renda da população. A população ganha mais dinheiro nessas cidades, em geral. Quanto mais claro, menor a renda. A população em geral ganha menos, ganha pouco dinheiro, tá? Então tem esse contraste da região sudeste e sul, Distrito Federal, e as outras regiões do Brasil, norte e nordeste principalmente, entendeu? Dê exemplos de estados que têm renda alta e exemplos de estados que têm renda baixa. Fazendo essa comparação com a questão da, de ser mais claro ou mais escuro, né? Quanto mais manchas marrons e vermelhas, enfim, vinhos, né? Maior a renda e quanto mais claro, né? Quanto menos mancha, menor a renda, tá? Então não é difícil de fazer, não. Número 2, observe o gráfico do Brasil, concentração de renda em 2015 e responda. Então, aqui esse é o gráfico que eu falei para vocês aqui, ó. Como a gente pode interpretar? Tá vendo que é como se fosse uma pizza, né? O clássico gráfico em pizza, né? Que você como se tivesse partido a pizza em várias partes, né? Vamos dizer assim. Aí ele tá, então são várias fatias, né? Como se fosse uma pizza mesmo. 29% dessa pizza, total seria a pizza toda 100%, certo? Então 29% desse 100%, né, do total da população, são pessoas que não têm rendimento, né? Pessoas que sem rendimento inclui pessoas que recebem somente benefícios. São pessoas que não estão empregadas, certo? Não têm um salário fixo, ou pessoas que vai lá vive de bico, né, como eles dizem. Né? Não tem um emprego fixo, enfim. Não tem um rendimento fixo, certo? Pessoas que não têm emprego nenhum, né, e pessoas que são beneficiárias de algum tipo de programa do governo. Ou pessoas que têm algum tipo de benefício, ou seja, Bolsa Família, também é um tipo de benefício do governo, enfim. Então, as pessoas que não têm um emprego fixo, vivem de bico ali, não tem um salário fixo, cada salário, cada mês é uma coisa. Pessoas que não têm emprego ou que vivem com algum benefício desse do governo, entendeu? 29%. 25%, eu tô falando as maiores fatias, tá? 25% são pessoas que ganham até um salário mínimo. Qual que é o salário mínimo hoje em dia? É esse aqui, ó. Aqui tá uma tabela, tá? De todos os salários mínimos desde 2000, tá? Já chegou a R$ 151 o salário mínimo, pra vocês terem uma ideia. Mas hoje em dia tá em 1.045, tá? O salário mínimo hoje em dia. 1.045. Ano que vem, se não me engano, vai ser 1.080, negócio assim, 1.050, negócio assim. Mas hoje em dia tá aqui, 1.045, tá? Em 2020.
Então, 25% dessa fatia, né, total, né, da pizza toda, né, da população toda, 25% vivem, ganha até um salário mínimo. Então 29% não tem emprego, não tem um rendimento fixo, 25% são as maiores fatias, vivem com até um salário mínimo e 24% é, ganham de um a 2 salários mínimos. Então pega o 1.045 lá e multiplica por 2. Dá 2.090, é isso? Enfim, por aí. Dois salários mínimos, R$ 2.000, né? 2.000 e pouco. Então, 50% da população aqui, ó, pegando essas duas fatias, ganham até 2 salários mínimos, sem contar as pessoas desempregadas, que não têm rendimento. Que se contar elas, dá 70 a 80% aí, né? É, chega a um pouco menos de 80% aí, arredondando, né? Pra vocês terem uma noção, tá? É, então, vocês veem o quanto é a fatia de pessoas, a grande maioria vivem com até 2 salários mínimos, a grande maioria da população, tá? 9% vive de 2 a 3 salários mínimos, 6% de 3 a 5 salários mínimos. Peraí, peraí que tá aqui, ó. De 2 a 3 salários mínimos é 9%. De 3 a 5 salários mínimos é 6%. 4% da população vive de 5 a 10 salários mínimos, R$ 10.000 aí. De 10 a 20 salários mínimos vai ser somente 2% da população. E mais de 20 salários mínimos, mais de 20 mil, 30 mil, né, batendo o teto aí, é apenas 1% da população que vive com o teto, né, das 30 mil, 20, 30 mil reais por mês. Somente 1% da população vive com mais que isso. Entendeu? 1% da população. Então vocês vão ver que 80% aí da população brasileira vive com até 2 salários mínimos. Ou não tem rendimento, e 29% não tem rendimento, e 50% aí arredondando, 49%, né? Vive com até 2 salários mínimos, de 1 a 2 salários mínimos. De 0 a 2 salários mínimos, né? No caso, né? Que é até um salário mínimo, enfim. Então você vê o quanto discrepante é isso aqui, né? E os restos, né? 9, 6. Vocês vão ver que, tipo, sei lá, isso aqui deve dar o quê? Uns 20 e poucos por cento também. Tô totalizando tudo isso daqui, né? No máximo. Então, para vocês verem o quanto é desigual a rendimento da população brasileira. Então, a partir disso, ele está perguntando: compare as proporções das pessoas que vivem com até 2 salários mínimos e as de pessoas que recebem mais de 20 salários mínimos. Verifique o valor atual do salário mínimo e faça as contas da renda mensal das pessoas e compare-as. Pega aqui o roxinho aqui, ó, de 1 a 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos, 24%. Só ele para ficar mais fácil, tá? Quanto que essa pessoa ganha? 2 salários mínimos. Eu falei lá que o salário mínimo desse ano é 1.045. Multiplica isso aqui por 2. Vai dar um valor, tá? Vai dar um valor. Agora pega a porcentagem desse que 1% da população ganha, que é até 20 salários mínimos. Pega esse valor e multiplica por 20. 1.045 multiplicado por 20. E compare a que tem 2 salários mínimos e compare a que ganha mais de 20 salários mínimos. Que ele está falando para fazer. Entendeu? E você comparar esse discrepância, né, da pessoa que ganha pouco e a pessoa que ganha absurdamente. Entendeu? Então faz essa comparação para mim. Letra B. No gráfico fica evidenciado a desigualdade de renda do país, pois 51 milhões de pessoas vivem com apenas um salário mínimo. Cite uma iniciativa que poderá melhorar a distribuição de riqueza no Brasil. Bem, várias exemplos podem ser dados. Primeiro, fazendo os ricos pagarem mais impostos, certo? E pegando o dinheiro desses impostos e investindo em programas sociais. Um exemplo, o exemplo que eu tô dando assim, né? Seja no estilo
Bolsa Família, enfim. Ou seja, através de, eles chamam de imposto de renda invertido, né? Que é a pessoa que ganha um salário mínimo ali. O que é o imposto de renda? Imposto de renda é quando a pessoa, a partir de uma faixa de salário que ela ganha, ela paga um imposto. Parte desse salário vai para o governo, é o imposto de renda, né? O imposto de renda negativo, invertido, enfim, seja o que chamar melhor, seria que a pessoa ganha um salário mínimo ali e ela recebe mais um pouco, mais metade, mais 30%, enfim, por ganhar somente um salário mínimo. Ela recebe mais do governo, entendeu? Além desse salário. É um imposto de renda negativo, entendeu? Se enquanto os muitos estão recebendo mais imposto, os que têm pouco recebem a mais, entendeu? Para melhorar a renda, né? Para a pessoa consumir mais, ou seja, enfim, ter maior conforto, entendeu? E a partir que a pessoa vai ganhando mais, o salário vai aumentando, né? Seja, dependendo do emprego, esse imposto invertido ele vai caindo, aí passando a pagar, enfim, né? Seria esse imposto de renda negativo, é um exemplo. Programas sociais que eu falei, tipo Bolsa Família, no estilo Bolsa Família, assim, fazendo os ricos pagarem mais imposto, incentivos para as empresas pagarem salários melhores, seria um exemplo também. Entendeu? Enfim, vários exemplos podem ser dados nesse sentido, tá? Se quiser dar uma pesquisada na internet, vocês conseguem achar também vários programas parecidos com esse que eu já falei, tá? Número 3, observe o histograma regiões rendimento médio mensal de 2013 e responda. Então você está vendo aqui um gráfico, né? De barras, né? E aqui tá as regiões do Brasil, né? Norte, Nordeste, cada um tem 4 barras, tá vendo? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A barra azul representa a barra dos homens, né? Quanto maior a barra, maior é o salário, lá, rendimento médio. Quanto maior a barra, maior é o salário. A barra vermelha, meio rosinha aqui, é o da mulher, tá? Então, o azul junto com o vermelho representa a pessoa que vive nas cidades, tá? No espaço urbano. O verdinho é do homem também, e o amarelo é o da mulher, só que são as pessoas que vivem no ambiente rural, né? Então tem a divisão das regiões, e uma coisa que fica evidente aqui é essa diferença de que quais são as regiões? Olhem para esse barra, esse gráfico e falem para mim quais que são as regiões que têm a barra maior, certo? Compara aqui, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Qual que tem as barras maiores? Vocês vão ver que são Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Tá? Norte e Nordeste têm as barras menores. Ou seja, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, em geral, as pessoas têm um rendimento maior, ou seja, ganham mais dinheiro, o salário é maior comparado ao Norte e Nordeste, que bate exatamente com esse mapa aqui, que é o que a gente já tinha mostrado, né? Região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, né? Principalmente Distrito Federal e tal, são as pessoas que têm a maior renda do Brasil, que têm salários maiores, e Norte e Nordeste são os que não têm, certo? Então ele está perguntando: observe o histograma e compare o rendimento dos habitantes entre as regiões brasileiras e anote suas conclusões. Foi o que eu falei, acabei de falar, ele estava falando para você comparar. Quais que são as regiões que ganham menos? Quais as regiões que ganham mais? E é isso daí, tá? Letra B, compare também a diferença dos rendimentos entre o espaço urbano e o espaço rural, assim como entre homens e mulheres em cada um desses espaços. Quais possuem os menores rendimentos e quais possuem os maiores rendimentos? Então, são as questões das cores, né? Ele tá falando para você comparar homem com mulher. No espaço urbano vai ser o azul com esse rosa aí, vermelho, enfim. E no espaço rural, esse verde com o amarelo, tá? E você está pedindo para comparar também entre o espaço urbano e o espaço rural também. Qual que ganha mais? Só você comparar o tamanho das barras. Qual ganha mais entre o homem e a mulher? Compara, vê qual que é a cor correspondente e compara entre um e outro. Qual que ganha mais entre o espaço urbano e rural? Vê as barras que tem vermelho e azul
e compara com as que tem verde e amarelo. Qual é maior, qual que é menor? Isso que ele está perguntando, para você fazer uma análise nesse sentido, tá? Número 4, analise atentamente a imagem a seguir. O que mais se destaca na paisagem mostrada na fotografia? Bem, é igual eu usei ela como exemplo, né, no começo da matéria, e é porque ela reflete exatamente essa desigualdade espacial, né, de pessoas que vivem em bairros mais simples, que têm uma moradia mais precária, que não tem infraestrutura pública, e do lado de pessoas que têm, que vivem em condomínios luxuosos, prédios que têm, vamos dizer assim, enfim, maior infraestrutura no geral, pública, seja qualidade de acesso à saúde, acesso à educação, segurança pública, enfim. Então essa discrepância, né, dos que têm muito e os que têm pouco, tá. Então faz o textinho sobre isso daí, é o que eu vim falado durante toda a matéria, tá. Como essa paisagem expressa a desigualdade social existente no nosso país? Cara, compara a qualidade das casas que tem aqui com as a qualidade das casas que tem lá, a infraestrutura urbana que tem aqui com a infraestrutura urbana que tem lá, sabe, faz esse tipo de comparação, sabe. É exatamente o que ele está pedindo aqui, né. Como que essa paisagem é tão discrepante, né, o que que tem de diferente entre essa paisagem e a lá de trás, sabe, é basicamente isso que ele está perguntando. E por fim aqui, número 5, em nossa sociedade, várias ações têm sido realizadas com o intuito de combater o trabalho infantil. Se possível, realize uma pesquisa na internet sobre alguma ONG que vem desenvolvendo ações desse tipo. Anote como é o trabalho dessa ONG e faça o gráfico ou histograma apontando regiões brasileiras que possuem, ainda nos dias de hoje, esse tipo de trabalho. Então ele está pedindo para vocês fazerem uma mini pesquisa, né? Isso daí já é uma questão mais que vocês fazem se vocês quiserem terem tempo e quiser aprofundar nesse sentido, tá. Em relação a essa questão da ONG, você procurar alguma ONG que trabalha com, que combate trabalho infantil e o quanto isso está presente no Brasil, entendeu. Essa é a questão do trabalho infantil, quais regiões que tem mais trabalho infantil comparada com outras. Enfim, é uma coisa meio opcional, faz que se vocês quiserem aprofundar mais sobre tudo isso que a gente tem estudado, tá. Então é isso, acaba na página 59 aqui, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa eu tô lá na plataforma lá e só chamar, tá? Então é isso e até a próxima aula.